Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal, já com a provável escalação do nosso Verdão. Todas as informações aí repercutindo a fala do Abel aí na entrevista antes do jogo. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E a gente vai começar falando no Palmeiras. Faltam poucas horas para a bola rolar aqui no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Palmeiras e Botafogo vão duelar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o dia anterior, esta sexta-feira, foi marcado pelas entrevistas oficiais e obrigatórias. Do lado do Palmeiras, falou o treinador Abel Ferreira. Entre outros aspectos e assuntos que entraram nesta entrevista coletiva, destaque para a repercussão de uma fala do Estevão depois da partida contra o Inter Miami. O atacante de 18 anos admitiu ter dificuldade de concentração neste momento do Palmeiras, considerando que o momento da sua transferência para o Chelsea está se aproximando. Ele foi honesto, sincero sobre esse mix de emoções. O técnico Abel Ferreira foi questionado sobre esse assunto e sobre as condições mentais do Estevão neste momento. Para o treinador português, o comportamento do atacante é absolutamente normal. O Palmeiras, ao contrário de muitos clubes, cuida dos seus jogadores. E é por isso que os moleques aqui conseguem se ingrar. Por isso é que nós fazemos tantas vendas aqui. E se todos nós fizéssemos um exercício pequenino de empatia, iam perceber o que ele está a sentir é natural. E ele é tão puro e tão ingênuo que disse realmente aquilo que está a sentir é normal. Polêmicas à parte, o técnico Abel Ferreira também falou sobre o time que deve encarar o Botafogo e os desfalques que o treinador tem. Em especial, o Murilo, que definitivamente não vai participar do jogo. Aliás, é desfalque provavelmente para todo o torneio, porque teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. Então o tempo de recuperação vai de fato ser maior. E o técnico Abel Ferreira comentou sobre quem pode substituí-lo e ainda sobre a situação do Aníbal Moreno, que se recuperou muito bem de um edema na coxa direita. Está pronto para nos ajudar o Aníbal? É isso que queres saber e é isso que eu te vou dizer. Vai ser um jogo tático, um jogo difícil contra dois times brasileiros que se conhecem muito bem. A última vitória do Palmeiras sobre o Botafogo foi em 2023. No retrospecto recente, a vantagem é do time carioca, mas os dois clubes estão sempre ali, dando trabalho um ao outro. O que será que Abel Ferreira e Renato Paiva planejam para a partida? O mais importante é amanhã, de olhos bem abertos, bem acordados, desde o primeiro até o último segundo, defrontar e desafiar o nosso adversário para chegar ao final do jogo e podermos estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo aqui e agora. Já disse aos jogadores, não dá para continuar à sombra ou descansar de que ganhámos ao Paris Saint-Germain e que nos apurámos no grupo da morte. Por amor de Deus, já acabou, já passou, é história, é museu, é fantástico, permite-nos estar aqui, mas agora aqui o que nós queremos é ganhar ao Palmeiras e passar às quartas de final. Palmeiras e Botafogo entram em campo neste sábado, 1h da tarde, no horário de Brasília, meio-dia aqui na Filadélfia. A bola vai rolar no estádio Lincoln Financial Field. Sabadão de Mundial com duelo brasileiro entre Palmeiras e Botafogo. Últimos 7 confrontos. Uma vitória apenas do Palmeiras, 2 empates e 4 do Botafogo. Vamos lá, a gente começa as informações dos Estados Unidos pelo Verdão com o nosso Gustavo Zupac. A preparação para o grande jogo deste sábado contra o Botafogo, oitavas de final do Mundial de Clubes, aqui no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, no estado da Pensilvânia. E o técnico Abel Ferreira confirmou o que já se previa. Aníbal Moreno está liberado para o jogo. O volante que perdeu o último jogo contra o Inter Miami devido a um edema na coxa direita está recuperado, fez trabalhos ao longo de toda a semana, mas Abel não revelou sobre a sua escalação.
O que pudemos apurar é que ainda há um receio do departamento médico do Palmeiras que colocá-lo em campo contra o Botafogo, mesmo tendo sido liberado, possa representar algum tipo de risco de lesão futura. Por isso, mistério de Abel Ferreira sobre quem será o volante, Aníbal Moreno ou então Emiliano Martínez. Além da questão do volante entre Aníbal e Emiliano Martínez, Abel tem outras questões dentro do time para resolver. Sem Murilo machucado, Bruno Fux é quem deve ser o parceiro de Gustavo Gomes. Do meio para frente, possibilidades. Maurício e Vitor Roque têm chance de começar jogando. O jogo deste sábado não terá um público extraordinário. Para um estádio que comporta até 70 mil pessoas, pelo que pudemos apurar, 25 mil ingressos já foram vendidos em uma Filadélfia que conta com mais palmeirenses do que botafoguenses. Não podemos ficar batendo muito nessa tecla de jogos que eles ganharam, que a gente também, né, ganhou. Temos que encarar como um novo campeonato. É um novo campeonato, é um mundial de clubes. Também tem que parabenizar, né, todos os times do Brasil, né, todos classificaram para as oitavas. Isso traz que o futebol brasileiro está sempre bem, evoluindo bastante. É um jogo muito pegado e, se Deus quiser, aí, que nós sejamos, né, o time que possa ir para as quartas de final. Vou pegar só um pedacinho ali do que o Zupac estava falando, desse provável Palmeiras. A gente até tenta projetar qual vai ser esse Palmeiras. E, Mário Marra, eu quero te ouvir, porque a gente tem ali talvez uma possibilidade de um Palmeiras um pouco modificado. A gente coloca na tela aqui, ó, o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Bruno Fux, Piquerez. Mário Marra, oi. Tá tem destaque aqui, ó, M. Martínez, Aníbal Moreno. Aqui talvez é uma dúvida boa ou não? Então, eu acho que tem muito a ver com a questão física, né? Com a recuperação. Eu acredito que vai ser um jogo praticado numa velocidade maior e num nível de exigência física também pesado. Talvez seja cedo demais para o Aníbal. Apesar do Zupac ter falado, né, já e ter conferido que ele fez 2 treinos, que treinou hoje de novo, tudo. Mas, Luciano, tem pouquíssimo tempo da contusão. E a gente chegou a falar, assim, da possibilidade dele não continuar. Então, talvez para um jogo desse, ok, pode ser o último jogo. Tem que ir com o que tem de melhor. Mas, fisicamente, você vai entrar na partida sabendo que vai ter que substituir, talvez seja melhor entrar com a bola rolando, né? Tenho assim, um ponto, até é legal a gente aproveitar o Zupac. Você não terminou o ataque, né? Estevão de um lado, Estevão, talvez, pro torcedor palmeirense não quer que seja isso, mas talvez a última dança, o last dance do Estevão, Maurício e Facundo Torres, e ali na frente uma dúvida com Flaco e Vitor. Agora, se a gente colocar o Botafogo, não precisa colocar agora, o Botafogo a gente vai ter mais facilidade de entender qual é a ideia e qual vai ser o time. O Abel tem trocado muito o time, e tem em todos os setores, defesa, meio e ataque, e não é para enganar o adversário. Me parece, e até se você me permitir, vamos colocar o Zupac nessa, me parece que ele não está muito satisfeito com o que está vendo, com os desempenhos. Tanto que normalmente quando ele faz uma correção de rota, ele consegue extrair algo mais. Quem tem entrado no segundo tempo melhora o panorama do que a gente viu no primeiro tempo. Não sei se vocês concordam, mas talvez ele esteja mais agora, na atual temporada, quando tem mais dinheiro, quando tem mais opções, talvez ele esteja mais insatisfeito com o que o Palmeiras tem apresentado. Ou eu estou pensando de uma forma diferente, tudo, não sei o que o Zupac também tem de lá. Só antes de ouvir o Breiler aqui, Breiler, o que você acha dessa possibilidade aqui? Isso que o Mário Marra fala, por exemplo, talvez na possibilidade de não usar alguns jogadores que ainda não estão 100%, talvez, mas que entram e estão entrando bem, né? Não, e até pegando o gancho dessa inquietude do Abel, né, puxado pelo Marra, até ali na posição de primeiro volante, o Abel tem dúvidas, porque o M. Martínez, em determinado momento, ganhou a posição, mas quando o Aníbal volta a jogar na rotação que ele estava acostumado, no Palmeiras na temporada passada, e até nos tempos do Racing também, nesse paralelo que o Abel faz, de o Aníbal ser um cão de caça, de um volante que não fica plantado ali à frente da defesa, mas eu vejo que também há uma diferença com a bola. O Aníbal é um cara que consegue dar mais lançamento, um passe longo, na comparação com o M. Martínez. O M. Martínez é mais burocrático. E até para desenvoltura do jogo do Palmeiras, eu vejo que o Aníbal se encaixa melhor, e tanto é que na estreia contra o Porto,
muito da construção passou pelos pés dele também. Então, se ele tiver condições, mesmo que vá ainda no sacrifício, eu vejo que é a opção ideal para o que vai pedir o jogo, que é um jogo de muita intensidade no meio campo. Vamos voltar lá com o Zupac. Ô, Zupa, fica essa coisa, né? Tem muita gente que talvez não tá 100%. Aí a gente tem Paulinho, Vitor Roque, gastou tanto dinheiro, mas parece que as soluções ainda estão incomodando esse Abel. É isso que o Marra falou? Especialmente em relação do ponto de vista físico, né, de quem não está pronto para entregar o que se esperava, especialmente o Paulinho, né? O Paulinho foi contratado para que agora ele dividisse o protagonismo do time junto com o Estevão nesses últimos movimentos da dança do Estevão, mas infelizmente o Paulinho não tem condição e o Abel está incomodado com isso e o Paulinho está incomodado com isso, o Paulinho está extremamente frustrado com isso, até se emocionou na entrevista lá em Miami, depois do gol que fez e da boa entrada que teve no segundo tempo contra a equipe do Inter Miami, e infelizmente são coisas que aparentemente fogem do controle dele, se como a gente disse, o Paulinho deve até passar por um novo tipo de cirurgia após o Mundial para voltar, sabe-se Deus quando, numa condição melhor. Agora, em relação ao que o Marra falou, da insatisfação do Abel de não conseguir encontrar o time, o Abel vem tentando montar o time para os jogos desse Mundial, especificamente desse Mundial, os 3 jogos que a gente viu, de acordo com o adversário. Ele tem bancado isso, a estratégia ideal para o time, de acordo com o adversário e de acordo com o clima, né? O calor foi pauta junto com o que é o Al-Ahly para que fosse escolhida a estratégia do segundo jogo. O problema é que o time não tem respondido exatamente da maneira que o Abel esperava. Contra o Porto, sim, mas contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami, o Abel fez escolhas estratégicas e de nomes que não responderam. Então, a chancela das decisões que ele tomou, essa chancela não veio. E aí ele foi obrigado a recorrer ao banco. Que bom que ele tem um banco tão bom e que ele foi capaz de tomar boas decisões ao usar o banco. Prova disso é que dos 4 gols que o Palmeiras fez no Mundial, um total de 0 foi marcado por titulares. Um gol contra do Essam, centroavante do Al-Ahly, e aí o gol do Flaco contra os egípcios, Paulinho e Maurício contra o Inter Miami, 2 que vieram do banco, né? Então até agora o Abel não conseguiu encaixar escolha estratégica com êxito nessas escolhas. Vamos ver para amanhã, e isso certamente faz ele ter mais dúvidas sobre o que fazer contra o Botafogo, olhando o tipo de jogo que pede amanhã e o rendimento desses jogadores envolvidos nessas discussões, além da parte física que virou pauta depois do edema do Aníbal, da lesão do Murilo e a preocupação com a parte física dos jogadores. É muita coisa. E tem o Estevão, que se esperava que ele jogasse melhor, não que ele esteja mal, né? Mas se esperava que ele estivesse melhor, e no Mundial até aqui ele não decolou. Mais uma coisinha pra gente ver como vai responder o time do Palmeiras. A favor do Palmeiras, Luciano, pra te devolver, é que geralmente nesse tipo de circunstância o Palmeiras do Abel responde. Vamos ver amanhã. É isso, é amanhã esse confronto entre Palmeiras e Botafogo. Ô Zupa, vou te dispensar aí, porque eu sei que você tem seus compromissos aí e tudo mais, pra saber mais informações do Palmeiras. A gente vai se falando, tá certo? Um abraço pra você, bom trabalho. Dispensar é uma palavra muito forte. Usa liberar, porque ser dispensado por você é algo que eu não quero jamais, Luciano. Um abraço. E nunca será. Um abraço pra você, Gustavo Zupac, trazendo informações pra gente aí do Palmeiras. Alô, fã de esportes. Mais uma vez a concentração da torcida do Palmeiras para o jogo do Mundial de Clubes será em frente ao Allianz Parque. A expectativa é que ruas, bares nas redondezas do estádio fiquem todos lotados, como aconteceu na primeira fase. Torcida palmeirense completamente mobilizada para esse jogo de oitavas de final contra um rival recente. Botafogo e Palmeiras disputaram os títulos brasileiros nos 2 últimos anos e também se enfrentaram na Libertadores. O torcedor do Palmeiras sabe que o time não está na sua melhor versão, mas confia na tradição, confia na camisa e principalmente na força de um time que não desiste, característica da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. O Palmeiras não vence o Botafogo há 5 jogos. Foi eliminado na Libertadores ano passado. Também perdeu o título brasileiro para o time carioca. Mas o torcedor palmeirense prefere a lembrança de 2023. Um jogo histórico, a virada por 4-3, que foi a arrancada do Palmeiras para o título brasileiro de 2023. Os torcedores palmeirenses também esperam que Estevão e Vitor Roque finalmente desencantem. 2-0 vem fácil amanhã, com gol do... Fácil? Fácil. Primeiro tempo vai ser difícil, segundo tempo o Estevão vai guardar e vamos esperar o segundo do Flaco. 2-0 amanhã, Estevão e Gomes. Acabou de ganhar a camisa de quem? Do Vitor Roque. E ele pediu. Você gosta de quem? Vitor Roque e o Estevão. Ganhou a camisa de presente, né? O que você acha contra o jogo contra o Botafogo? Vai passar?
Ah, claro que passa. O Fácil? Estevão vai fazer um e o Vitor Roque. Vitor Roque e 2 a Estevão. 0. Maravilha. Então, para fechar, manda um recado para eles lá nos Estados Unidos. Um recado pra vocês dois. Fazem um gol aí, vamos fazer nossa classificação. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa preparação para esse jogo de logo mais. Então, primeiro o Sport Center, primeiro o Esporte Total, depois o Sport Center, falando muito aí, trazendo essa provável escalação. Gente, lembrando que a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então, isso é uma especulação da mídia, tá? Então, eles colocaram ali, cara, para mim de diferente, eu acho que não entraria com Marcos Rocha. Eu acho que ele deve entrar com o Giai ainda. Bem que o Giai tá com amarelado, mas eu acho que ele entraria com o Giai. E o Aníbal Moreno, eu acho que ele não vai colocar o Aníbal Moreno. Ele falou na coletiva aí que ele tá pronto para nos ajudar, mas a gente espera que ele volte com o M. Martínez. Você vai forçar o Aníbal Moreno. Tudo bem que ele entrou muito bem nos 2 jogos, mas o Martínez também vinha numa sequência muito boa. Então, eu acredito que ele deva entrar com o M. Martínez. E, cara, ali na frente, eu acho que ele vai entrar com o Vitor Roque. Tá? Caso necessitar, segundo tempo, fica aquelas mudanças mais ou menos protocolares já, de entrar Paulinho, aí tem a opção de entrar o Flaco Lopes e o Alan, que vem entrando muito bem, fazendo ótimas partidas. A gente acredita que com a entrada do Maurício no meio de campo ali, saída do meio, do Veiga, né? E a entrada do Maurício vai fortalecer. E essa troca, né? Porque no último jogo ele colocou Rios com Evangelista. Não dá. Ou é Rios ou é Evangelista. O Rios tem prioridade. Então tem que ser ali ou o Aníbal ou o Martínez. Então o M. Martínez eu acho que é mais provável jogar. Com a entrada do Maurício no lugar do Veiga, vai dar mais mobilidade a esse meio de campo. Então, a gente acredita que o Palmeiras vem com muita força, com todas as possibilidades de vencer o Botafogo. É o Palmeiras que tem mais ações na área, tem mais ações de ataque do que o Botafogo. O Botafogo supera o Palmeiras nas ações defensivas. É porque eles ganharam do PSG, mas sofreram muito, né? Não tiro o mérito deles. Mas agora uma outra fase, um outro momento. O Palmeiras, se Deus quiser, vai conseguir essa vitória. Não vai ser fácil, mas vamos conseguir essa vitória e essa classificação para as quartas de finais. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você tiver a opção aí, dá aquela hypada no vídeo também, que ajuda demais o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, até o pós-jogo, se Deus quiser, comemorando a classificação do Verdão. Um abraço!